E aí, criatura divina, vamos falar mais uma vez de Lourenço Prado, Alegria e Triunfo. A ideia é te ajudar a chacoalhar, sacudir, repensar sobre as coisas que acontecem na sua vida e o que você faz com esses acontecimentos para que você comece a ter uma vida um pouco mais tranquila, mais cheia de harmonia, mais cheia de prosperidade, entre outras coisas. Vamos lá? Hoje é o capítulo de número 5, de Alegria e Triunfo, de Lourenço Prado, e o capítulo trata da lei do karma e da lei do perdão. Vamos lá? Capítulo 5, a lei do karma e a lei do perdão. Dá-se-vos-ás, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos porão no regaço. Porque à medida de que usais nessa, tornarão a usar convosco. Lucas 6,38. Pois se perdoardes ao homem e às suas ofensas, também vosso Pai Celestial que vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Mateus 6,14. Recebeis apenas na proporção em que dais. Nem um cente mais, nem um cente menos. O jogo da vida é um jogo de dádivas. Vossos pensamentos, atos e palavras voltarão para vós cedo ou tarde, com espantosa exatidão. Tal é a lei do karma, isso é, uma reação ou volta, como designa essa palavra sânscrita. Como disse o fundador do cristianismo, aquilo que o homem semeia virá a colher. Uma senhora relatou-me o seguinte caso pessoal que serve de exemplo para a lei. Construo todo o meu karma em minha tia. Tudo que digo a ela, alguém me repete. Muitas vezes me irrito em casa e certa ocasião disse à minha tia que gostava muito de conversar à refeição. Não quero mais conversar. Desejo comer em paz. No dia seguinte, ao tomar o meu lanche em companhia de uma senhora a quem desejava produzir a melhor impressão possível, falava-lhe com animação quando ela se voltou para mim e disse: não quero mais conversa. Desejo comer em paz. Essa senhora tinha a consciência muito elevada e por isso seu karma lhe era retribuído com grande rapidez e facilidade. Quanto mais conhecerdes a lei espiritual, mais responsáveis sou, e se não a praticardes, maior será o vosso sofrimento. Diz a lei dos provérbios: o temor ao Senhor, a lei, é o começo da sabedoria. Se substituirdes a palavra Senhor pela palavra lei, muitos trechos da Bíblia se tornarão mais claros. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor, a lei. É a lei que vinga e não Deus. Deus não vê como ser perfeito, criado à sua própria semelhança e imaginação e possuir poder e domínio. Essa é a perfeita ideia da vossa entidade, registrada na mente divina, à espera de vosso reconhecimento, pois só podeis manifestar o que a vossa mente puder ver, que sois, e alcançar aquilo que ela vos vê alcançado. Uma sentença antiga que diz: nada acontece sem um espectador, que é subconsciente do indivíduo. Antes que vossa ruína ou triunfo, ou antes que vossa alegria ou tristeza apareça no plano visível, é preciso que seja vista por vós no cenário de vossa imaginação, onde podeis percorrê-las antes de se manifestar. Podeis observar isso na mãe, que forma imagem de moléstia para seus filhos, e na mulher, que forma imagem de triunfo para seu esposo. Disse Jesus Cristo: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Vedes, portanto, que a libertação de todas as condições infelizes vos virá pelo conhecimento da lei espiritual. A obediência deve preceder a autoridade, e a lei vos obedecerá quando lhe estiverdes oferecido no primeiro lugar. Antes que a eletricidade possa obedecer-vos e prestar-vos um serviço, é preciso que obedeçais a ideia às suas leis. Se a entregardes igualmente, poderá tornar-se vosso inimigo. O mesmo acontece com as leis mentais. O caso de uma senhora que possuía uma forte vontade pessoal serve de ilustração. Desejando possuir a casa que pertencia a um de seus conhecidos, fez-lhe diariamente pinturas mentais de si mesma residindo naquela casa. Passado algum tempo, o proprietário morreu e ela tomou posse da casa. Porém, não levou muito tempo e ficou viúva, tornando-se a casa inútil para ela. Anos depois, tendo chegado ao conhecimento da lei espiritual, perguntou ao seu professor mentalista: julgai que eu tenha alguma coisa com a morte daquele homem? A resposta que obteve foi a seguinte: sim, vosso desejo foi tão forte que tudo que deu lugar para ele, porém, tivestes que pagar para vossa dívida kármica. Vosso esposo, a quem amáveis muito, faleceu logo depois, e a casa se tornou para vós inútil. Entretanto, se o primeiro proprietário tivesse sido positivo na sua ideia de verdade, não poderia ser afetado pelos pensamentos daquela senhora. E o mesmo se daria com seu marido, porém, ambos estavam sob a dependência da lei kármica. Sentindo um grande desejo de residir naquela casa, a senhora deveria ter dito: inteligência infinita, dai-me a casa justa, tão encantadora como essa, a casa que me pertence por direito divino. A escolha feita divinamente lhe seria dada em completa satisfação e produzindo bem para todos. O único ideal ou modelo que deveis seguir é o ideal, o modelo divino. O desejo é uma força tremenda que deve se
dirigida pelos canais justos, pois, do contrário, produzirá a confusão e ruínas. O passo mais importante e o primeiro a dardes na aplicação das forças espirituais está em pedirdes o que é justo. Deveis pedir sempre o que vos pertence por direito divino. Para voltarmos ao exemplo citado, se a mulher tivesse tomado essa atitude: se essa casa que desejo for para mim, não podereis perdê-la. Se não for para mim, dai-me seu equivalente. O homem podia ter resolvido mudar-se harmoniosamente, se essa fosse a preferência divina para ela, ou outra casa teria substituído perfeitamente. Tudo o que é forçado a manifestar-se pela vossa vontade pessoal sempre sai mal ou termina mal. O Senhor avisa-nos: seja feita a minha vontade e não a tua. E coisas curiosas quando abandonais a vossa vontade pessoal e deixais que a inteligência divina haja por vosso intermédio, sempre alcançarei exatamente o que desejais. Ficai quietos e vede a salvação que o Senhor, a lei, vos dará. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Uma senhora se dirigiu a mim em grande aflição. Sua filha havia decidido fazer uma viagem muito arriscada e ela receava muito pela jovem. Refletiu que havia empregado todos os argumentos possíveis, apontando os perigos que encontraria e proibindo que partisse. Porém, a filha se tornava cada vez mais rebelde e determinada. Expliquei à mãe: estais querendo impor a sua vontade pessoal à sua filha, o que não tendes direito de fazer. O vosso medo da viagem não está fazendo mais do que atraí-la, pois a pessoa atrai o que sente. Abandonai isso e retrai vossa intervenção mental. Colocai o vosso caso nas mãos de Deus e fazei a seguinte afirmação: ponho essa situação nas mãos do infinito amor e sabedoria. Se essa viagem é o plano divino escolhido por Deus, abençoa e não mais resisto. Porém, se não for divinamente planejada, dou graças por ser agora dissolvida e desfeita. Passado 2 ou 3 dias, a filha declarou-lhe: mamãe, abandonei a ideia da viagem. Assim, a situação voltou ao seu nada primitivo. Parecer-vos-á difícil aprenderdes a queixar-vos, e para isso deveis meditar bem sobre o que vos disse no capítulo da lei da não resistência. Darei um outro exemplo do semear e receber, que foi relatado por uma senhora metafísica e se realizou de um modo curioso. Ela referiu o seguinte: uma senhora se dirigiu a mim e mostrou uma nota falsa de $20 que recebera de um banco. Achava-se muito aflita e disse-me que os auxiliares do banco jamais reconheceriam que se enganaram. Respondi-lhe: analisemos a situação e vejamos por que a traístes. Refletiu um momento e exclamou: sei o porquê. Mandei por brincadeira a uma antiga amiga um punhado de imitações de dinheiro. Por isso a lei, que nada sabe de brincadeiras, lhe enviara aquela nota falsa. Propus-lhe então: apelemos agora para a lei do perdão e neutralizaremos a situação. O cristianismo é fundado pela lei do perdão. Jesus Cristo nos remiu do pecado da lei kármica, e o Cristo que está dentro de cada ser humano é o Redentor e Salvador de todas as condições desarmoniosas. Fiz, portanto, o seguinte pedido: Espírito infinito, apelo para a lei do perdão e vos dou graças, porque ela se acha sobre vossa graça e não pode perder os $20 que lhes pertencem por direito divino. E dirigindo-me à senhora, disse-lhe que voltasse ao banco e dissesse sem receio que a nota lhe foi dada por engano. Ela obedeceu e ficou surpreendida de ver que lhe pediram desculpas e lhe deram outra nota tratando-a de modo muito cortês. Portanto, o conhecimento da lei vos dá o poder de apagar os vossos erros. Não podeis forçar o vosso exterior a ser o que não sois interiormente, na vossa consciência. Se desejais a riqueza, deveis ser primeiro rico em vossa consciência. Refere o mestre em metafísica. Uma senhora se dirigiu a mim para pedir que a tratardes para obter prosperidade. Ela não dava muita atenção aos assuntos domésticos e o seu lar estava em grande desordem. Aconselhei-a da seguinte forma: se quiserdes ser rica, devia ter ordem. Todos os homens de grande riqueza apreciam a ordem, que é a primeira lei divina. Nunca alcançareis a riqueza se conservardes um fósforo queimado da alfineteira. Ela possuía um bom sentimento de humorismo e imediatamente se pôs a arranjar sua casa. Modificou a disposição dos móveis, consertou as gavetas da escrivaninha, limpou os tapetes e pôs fora todas as miudezas inúteis. Pouco tempo depois, teve uma bela demonstração financeira, recebendo um presente de um parente. Ela mesma modificou-se muito, conservando a boa disposição com seu exterior e a atitude mental que Deus era seu suprimento. Muitos dentre vós ignoram o fato que as dádivas e presentes são colocações de dinheiro e que o economizar e guardar excessivamente levam invariavelmente ao prejuízo. Dizem os Provérbios, capítulo 11, versículo 4. Um dá liberalmente e se lhes acrescentar mais e mais. Outro poupa mais o que é justo, mas se empobrece. Um metafísico americano relata o seguinte fato que serve de exemplo ilustrativo. Conheci um homem que queria comprar um casaco de couro linho. Ele e a mulher se dirigiram a várias lojas, porém não encontraram o que ele queria. Acharam que todos eram um artigo muito ordinário.
Afinal, lhes mostraram um que o comerciante afirmou ser avaliado em $1.000. Porém, cedia-lhe por 500 porque já estava no final da estação. O dinheiro que possuía orçava por uns $600. A mente racional lhe dizia: não podeis gastar no casaco quase tudo que possuís. Porém, ele era muito intuitivo e não quis raciocinar. Voltou-se para a mulher e disse: se comprardes este casaco, ganharei muito dinheiro. A mulher consentiu na compra, mas sem entusiasmo. Mais ou menos um mês depois, ele recebeu $10.000 de comissão. O casaco fez-o sentir-se tão rico que o levou ao êxito e à prosperidade. Sem ele, não teria obtido a comissão que lhes deram. Aquela compra foi uma colocação de dinheiro que lhe rendeu grande dividendo. Entretanto, se não derdes atenção a essa direção interna para gastar ou dar, o dinheiro se desprende, não vos dará proveito e nem ao que recebe. Bom, vou dar continuidade na leitura da segunda parte do capítulo 14, do capítulo 5, por quê? Para não ficar muito extenso. Eu agradeço de você estar aqui até esse momento. Eu espero que você tanto leia quanto escute o audiobook e que você faça as suas conclusões e que isso daí te ajude a trazer para mais próximo dessa realidade, né? Que eu vou estar comentando aí não na sequência, mas logo em seguida, para poder você juntar todas as coisas e tirar suas próprias conclusões. Gratidão infinita. Namastê.